coisas do mundo, né? E a gente acaba se perdendo, a gente acaba perdendo o foco de Cristo, porque as coisas do mundo são mais atraentes. Calma aí. Muitas das vezes, quando a gente acha que está fazendo as coisas certas, né? Às vezes a gente faz as nossas escolhas e a gente acaba nos perdendo nas nossas escolhas porque a gente acha que é certo. Mas Deus sabe o que é certo, né? Para nossas vidas. Todo mundo, eu creio que já teve uma história de vida, né? Antes de Cristo, antes de conhecer Cristo. Eu, por exemplo, eu nasci num lar cristão. Porém, eu tive a minha fase de conhecer o mundo, né? E eu senti que todas as vezes que eu ia para a igreja, Jesus falava comigo, porque era a única forma que ele tentava se conectar comigo. Eu acredito que outras formas também, mas era a única forma que, eu realmente falava assim, ele tá lá, né? Quando, em 2019, eu estava fazendo muita coisa errada, né? E um dia eu recebi uma profecia. Eu estava na igreja, estava um monte de jovens lá, eu estava sentada lá no fundo com a minha madrasta. Aí ela falava assim pra mim, eu estava lá pra frente, eu não quero ir lá pra frente. Meu coração estava fechado. Eu não vou lá pra frente, não quero, sabe, não tenho nada a ver com essas coisas. Fiquei sentada lá. Aí eu fui lá, levantei e fui lá pra frente, fiquei lá no canto, escondida. Aí tinha um pregador que estava falando com uma menina. Aí depois ele chegou e falou assim, você. Aí lá vai. Eu até pesquisado minha vida todinha pra ficar falando. Aí ele chegou em mim assim e falou assim, seus amigos vão te matar, você sabia, né? Eles vão te levar para um caminho de morte. E eu olhava para a cara deles assim, assim como todos os jovens, né, que estão nessa igreja. Aí ele chegou em mim e falou assim, só Jesus sabe da dor só Jesus entende a sua dor de quando você perdeu o seu amigo. Aí tá, ok, agora tô sentindo, né? E, um pouquinho antes, meu amigo tinha acabado de se suicidar, tinha se matado, né? Ele falou assim, só Jesus te entende. Ele é o único que pode tirar essa tristeza do seu coração. Às vezes você acha que está feliz, mas Jesus sabe que você está chorando pela morte do seu amigo. Aí ai meu Deus do céu, aí eu comecei a chorar na igreja, né? Depois de um tempo eu fui voltando para Deus. E com isso eu fui aprendendo que eu fui essa ovelha perdida, né? Que muitas das vezes Deus falava assim para mim, Agatha, volta, eu estou querendo te ajudar. Quando o pastor falou para mim, né, seus amigos vão te matar, eles não estavam falando fisicamente, mas eles estavam falando espiritualmente, né? Porque cada vez mais que eu me perdia no mundo, mais afastada, mais fria espiritualmente eu estava, né? Muitas das vezes o mundo tenta roubar nosso foco de Cristo. Muitas das vezes o mundo tenta roubar nosso foco de Cristo, e por conta disso, quando ele consegue roubar nosso foco, a gente se perde, como essa ovelha perdida. Mas Jesus, ele nos ama tanto, que ele sempre corre atrás da ovelha perdida. Para Jesus é mais agradável, um coração arrependido agrada mais a Deus do que uma pessoa que já está na igreja, que está se fazendo de perfeita. Aquela pessoa que vive uma vida perfeita, né? Que nem a história do filho pródigo, que está um pouco mais pra baixo, né? Que fala, né? Que o filho mais novo, ele chega com o pai e fala assim, pai, quero minha herança, e é isso aí, né? Aí o pai fala, divide os bens, Deus. A herança para o filho mais novo e para o mais velho. Aí o filho mais velho, mais novo, gastou o dinheiro todinho dele, né? Acabou comendo uns porcos, né? E aí ele pensou, tá até aqui marcado aqui, né? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome?
Ele falou para si mesmo. E então, tipo, quando ele voltou pro pai, ele falou assim: pai, ele voltou com aquela mente de: meu pai não precisa me aceitar como filho, mas eu acho que ele pode me aceitar como empregado, né? Até o empregado do meu pai vive melhor do que eu, do que o próprio filho dele. Mas quando o pai viu o filho, ele largou tudo, e falou assim: o meu filho voltou. E é assim que Deus se sente quando a gente, muitas das vezes, a gente vira as costas para Jesus. Jesus fala assim: eu estou aqui, filho, eu estou aqui. E quando a gente percebe que Deus está lá, a gente reconhece que a gente errou, Deus fala: isso, filho, vamos fazer uma festa no céu, porque o meu filho voltou. Glória a Deus, aleluia. Meu filho voltou. Jesus está sempre procurando a gente. Ele sempre está. Ele fala assim: ó, eu sei que essas 99 não vão se perder. Então eu vou atrás daquele que está perdido. Eu vou atrás daquele que tem a necessidade de reconhecer que eu sou o pai dele. Às vezes a gente acha que o mundo já é o suficiente pra gente, mas até a gente conhecer Cristo, nada daquilo é bom. Às vezes aquela coisa momentânea é tão gostosa, mas depois que acaba você fica: pô, e agora? Tem gente que usa drogas e fica usando, depois que passa a brisa da droga, fala assim: e agora? Ah, vamos, dormir com todo mundo. Aí dorme, passou o prazer, e agora? Cadê aquela ardência dentro do coração, aquele preenchimento? Não tem. Porque quando não há luz, você não vê nada, você só vê escuridão, você só vê, você se sente vazio. Porque o único que pode preencher aquele vazio, que pode te ajudar, em tudo, é Deus. Jesus, ele deixou o trono dele, a vida perfeita dele no céu. O céu, eu coloquei, a perfeição celestial. Ele deixou tudo para poder vir até nós, para poder mostrar para a gente o que é o amor de verdade. Ele era Deus, como eu falei na última pregação dele. Ele era Deus. Ele poderia simplesmente ter negado a gente, falar assim: deixa que eles, quebrem a cara, deixa que eles ficam matando uns cordeirinhos aí pra ver se consegue se arrepender, Ele poderia ter feito isso, mas ele falou assim: não, eu quero ser aquele cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é tirar o pecado de uma pessoa, é tirar o pecado de todos. Ele falou assim: eu vou me entregar. É que nem como, eu acho que a parte do meu pai que fala, que ele, imagina você precisando conversar com uma formiga. Só que a formiga não vai te entender. Você vai conversar com a formiga vai ser andando com as coisinhas dela. O que a gente teria que fazer? A gente teria que se humilhar no corpo de uma formiga para poder se comunicar. E foi isso que Deus fez, Jesus fez. De um Deus, ele se tornou um pecador. 100% homem, 100% Deus. Ele veio, ele se humilhou ao ponto de... Ele literalmente se humilhou ao ponto de se permitir ser humilhado. Como pode um Deus se permitir ser humilhado? Vai ver se Buda se humilhou. Vai ver se Allah desceu lá, não sei de onde, e se humilhou para morrer para as pessoas. Jesus foi o único Deus que amou todos igualmente. Amém. Que não viu indiferença porque você faz isso, porque você faz aquilo. Não. Ele amou todos igual. Aleluia. Às vezes a gente fala assim: Deus virou as costas para mim. Será que Deus realmente virou as costas para você? Ou você virou as costas para Deus? Um dia eu falei com meu primo Cidinho, eu falei pra ele, em 2019, falei: sim, eu senti que Deus me abandonou, porque eu tava pecando mesmo, assim. Eu sinto que Deus me abandonou porque Ele não me ama mais. Aí ele sentou assim comigo, né? Daí minha família me chama de gatinha, né? Meu nome é Agatha. Aí ele sentou comigo de gatinha. Você realmente acha que Deus te abandonou? Não foi você que virou as costas para Ele? Não foi você que deixou que os prazeres do mundo se tornassem mais importantes do que Deus?
do que o seu relacionamento com Deus, vai ficar, verdade, né? Então, assim, Deus nunca te abandonou. Você pode ter certeza que Ele está no mesmo lugar que você deixou Ele. Se você deixou Deus no fundo do seu coração, e você lembrar que Ele está lá, Ele vai brilhar no seu coração. Ele vai falar, estou aqui, filha. Você virou as costas para Deus e Jesus ainda está segundo o braço aberto e falou assim, vem, vira as costas, eu estou aqui. Ele coloca uma pedrinha para você cair e você olhar para trás e ver como o seu ajudador. Ele às vezes coloca até uma parede para você não passar, porque ele fala, filho, eu sei o que é melhor para você. Dói, mas eu quero tirar essa dor de você. Glória, aleluia. Deus te é, Pai. Aí eu pergunto para vocês, quantas vezes um pastor de ovelhas deixaria suas 99 para poder ir atrás da única que está perdida? Várias e várias vezes. Até que chega um ponto que, se a ovelha morrer, não tem mais o que salvar, né? Mas até quando a gente estiver vivo, Deus está nos dando a oportunidade de voltar para Ele. Amém. Deus está nos dando a oportunidade de reconhecer Ele como nosso Pai, como nosso Senhor, como nosso amigo. Meu Deus, que é. Muitas das vezes, quando a gente vira as costas para Deus, a gente se sente autossuficiente, né? Que eu consigo fazer isso, eu não preciso de Deus. Eu consigo chegar na minha vida de sucesso e ter dinheiro sem Deus. Tudo bem. Mas e quando acabar o dinheiro? Quem é você? Quem é você na sua essência? Né? As pessoas perguntam, né? Quem é a Agatha? A primeira coisa que eu falo de um filme que eu assisti, eu aprendi com aquilo. E como os discipulados que fizeram para minha madrasta, minha mãe, né? A primeira coisa que eu sou, como ser humano, é filha de Deus, serva de Deus. O restante vem depois. Eu sei que eu sou amada, eu sei que eu sou forte, eu sei que eu sou uma pessoa linda, né? Eu sei que eu sou muitas coisas, mas o mais importante que eu preciso ser é filha de Deus. O mais importante que eu preciso ser é reconhecer que eu sou serva de Deus. Que eu preciso demonstrar isso para o mundo. Eu conheço um pessoal que eles falam para mim que não existe outra religião a não ser católicos. Aí eu fico pensando, tá bom, mas como católicos, o que vocês fazem? Eles acreditam em Jesus, né? Porém em todos os santos do mundo, né? Mas eles acreditam em Jesus, eles acreditam na morte de Jesus. Fala assim, tá bom, mas o que vocês fazem para alcançar a fé dessas pessoas? Para fazer com que elas entendam que Jesus é o Senhor deles? Nada. Uma coisa que eu aprendi aqui é melhor você crer em Jesus e, se você morrer não tá lá, você pelo menos viveu a sua vida toda acreditando numa coisa boa, do que você negar Jesus e quando você morrer, Jesus realmente está lá. Né? Eu acredito que Jesus veio. Foi cientificamente comprovado de que Jesus existiu. Né? Através da psicologia, tem um filme chamado Defesa de Cristo. Os psicólogos falam que é impossível um ser humano conseguir manipular mais de 500 pessoas para poder falar que ele ressuscitou. Medicamente falando, nas línguas dos médicos falando, o que Jesus sofreu, ele não seria capaz
sobreviver aquilo. Sabe qual eram os trabalhos dos romanos naquela época? Eles eram matadores de pessoas. Se os romanos não matassem certo, eles seriam mortos. Eles e a família deles. Então, quando Jesus foi crucificado, eles tinham que ter a certeza de que Jesus morreu. A forma que Jesus apanhou, a única forma para ele poder sobreviver contra aquilo, contra tanta perda de sangue, seria se ele ficasse curvado para poder respirar. Não, ele fica curvado. Ele ficou curvado. Quando ele foi crucificado, o pulmão dele ficava enchendo de ar e não tinha como ele soltar o ar dele. Ficava entrando sangue dentro do pulmão dele. E aí, para você entender, Deus, ele não só se humilhou, como ele colocou todas as forças no pé dele. Que não tinha aquela talinha ali não para poder facilitar para Jesus, não. Foi no prego ali, ó. Ele colocou toda a força dele para poder curvar um pouco, para poder falar assim para Deus: Pai, perdoe eles, eles não sabem o que fazem. Como homem, Jesus sofreu. Como Deus, também. Eu acredito. Por amor. Amor é aqueles que o rejeitou. Amor é aqueles que falam assim: filho, volta, e não voltam para casa. Um dia eu aprendi com meu pai que o que o pastor de ovelhas faz? Por que ele vai ficar atrás das ovelhas? Porque se a ovelha cai no rio, ela morre afogada por conta do pelo dela. A ovelha é tão tonta que, tipo, se ela vai andando, ela se perde, ela fala: meu Deus do céu. O pessoal tá ali, ela tá ali, meu Deus, onde eu tô? A ovelha é assim. Aí o pastor vai lá, deixa as 99, que estão de boa, vai atrás da tonta, da pecadora. E Jesus é assim. Ele deixa as 99, está tudo bem na igreja, está vivendo a vida dela espiritualmente, vai atrás da mais difícil, foi atrás de mim. Tenho certeza que foi atrás de todo mundo aqui, né? Todo mundo tem uma história para se contar. Ninguém nasce perfeito, né? E é tão lindo você ver que Jesus, ele, de um Deus, ele se tornou um homem para poder morrer por todos. Ele se humilhou. Ele não só, ele poderia muito bem ter falado assim, como dizia aquele ladrão da cruz, né? Se você realmente é Deus, por que você não sai daí, se livra e livra todos nós? Ele poderia ter feito isso, ele poderia ter se livrado desse bando de humano, ficar morrendo, esses povos estão me rejeitando. A Bíblia fala, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Os seus crucificaram ele. Então, ele poderia ter falado assim: eu não preciso passar por esses tolos. Mas não, ele falou: eu vou até o fim. Eu vou morrer. Jesus sabe qual é a dor da morte. Ele sabe a dor de uma perda. Ele sabe a dor de como é ser machucado. Eu sofri um acidente de moto. Jesus falou assim: pô, você já viu como que os soldados batiam nos prisioneiros? Por que Jesus foi crucificado? Não tinha um julgamento contra ele. Mas mesmo assim ele morreu por nós. Mesmo assim ele falou assim: eu vou morrer para que todas aquelas ovelhinhas, a única ovelhinha perdida, sejam salvos. Para que todos que nele crer não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele falou assim: eu não preciso do seu amor para estar bem, mas você precisa do meu amor. Você precisa do meu amor para estar bem psicologicamente, para estar bem espiritualmente.
para estar bem fisicamente. Porque Paulo fala, né? Que quando estamos fracos, fortes estamos. E quando estamos fortes é quando estamos fracos. A gente precisa deixar de ser cabeça dura, né? Um pouco. E entender que Deus só quer fazer o melhor pra gente. Ele só quer o melhor pra gente. Perder uma pessoa dói. Mas não permita que os seus filhos, seu marido, sua esposa, seus amigos se tornem mais importantes do que Deus. Porque essas pessoas morrem. Essas pessoas vão embora. Filhos param de falar com pais. Esposa e esposos divorciam. Avós morrem. Mas Jesus, Ele está lá todos os dias lutando para que você possa entender que Ele está lá com você. Então não permita que as demais coisas que você ganhou, porque Deus nos abençoou, seja mais importante do que Deus. Não permita que o mundo roube o seu foco de vista, para você não se perder. Não deixe que o mundo roube o seu foco. Porque quando ele rouba, ele oferece coisas que para a nossa carne é agradável, mas para o nosso espírito é fatal. Por mais que você se perca muitas das vezes, por mais que você vá se perder, né? Que a gente todo dia está rejeitando Jesus, né? Todo dia a gente tem que se arrepender para se tornar pessoas que são os melhores, né? Ele sempre vai se alegrar quando você voltar para Ele. Sempre. O coração dele vai estar alegre todos os dias. Porque ele vai falar, meu filho voltou. Que nem um filho pródigo. O pai não só como foi correndo atrás do filho pródigo para poder dar um abraço nele, como ele deu um anel, né? Para o filho dele. Se você olhar a história do filho pródigo, ele fala, né? Pai, eu quero a minha herança. Eu aprendi isso com o meu pai. Pai, eu quero a minha herança. Você recebe a herança após uma pessoa que falece, certo? A gente, por exemplo, se meu pai deixar uma herança para mim, é porque ele morreu. Né? Então, para o filho pródigo, o pai dele estava morto. E o que importava eram as coisas do mundo. Mulheres, talvez homens também, drogas, todas essas coisas que o mundo tinha a oferecer. Para ele, o pai estava morto. E quando ele lembrou que o pai estava lá, era na necessidade dele, ele falou assim, pô, até os servos do meu pai, eles comem melhor do que eu. Até os servos do meu pai são mais felizes do que eu. Quando ele voltou para o pai dele falou assim, não, você não precisa ser meu servo. Ainda bem que você reconheceu que eu sou seu pai, que você é meu filho. O pai poderia ter falado assim, não, você não quis viver essa vida, vai começar a vida. Vai passar fome. Mas não, ele voltou. Ele falou assim, filho, eu te amo. E é assim que Jesus faz para nós. Eu te amo. Por mais que você queira viver no mundo, eu te amo. Por mais que você me negue todos os dias, pegue todos os dias, eu te amo. Por mais que você muitas das vezes rejeita as minhas vontades para você, eu te amo. O amor de Deus não é igual ao amor do ser humano pecador. Aquele amor falível, né? Ele fala falho. Aquele amor falho. O amor de Deus é um amor perdoador. Um amor que não se vangloria. Um amor que não fica jogando o passado na nossa cara. Não.
O amor de Deus é aquele amor que você fala, Pai, me perdoa. Ele pega seu pecado, ele fala, tudo bem. Ele pega assim o seu pecado e joga no mar de esquecimento, como diz meu pai, coloca uma plaquinha escrita, proibido pescar. O único que vive no passado é o diabo. Então você pode ter certeza que se você estiver sofrendo pelo passado, é porque o diabo está jogando na sua cara, não é Deus. Porque Deus não vive no passado, ele é de hoje para frente. O passado fica proibido do diabo. Quem não conhece o futuro, ele joga o passado na sua cara. Então se você sofre hoje, não é por causa de Deus. Talvez Deus tenha permitido que você passe pelas coisas que você está passando, para poder entender que você precisa dele. Mas o único que joga o passado na sua cara é o diabo. De que você não é forte, você não é amado. Quando eu tinha depressão, o diabo falava assim pra mim, eu ouvia a voz dele. Como se tivesse alguém comigo, sabe? Só não tinha a carne lá, mas tinha um capetinho no meu ouvido. Fala, você não é amada, você é fraca, ninguém te ama, você vai voltar pro Brasil. Sua mãe te abandonou para ficar com o namorado dela. Seus irmãos são religiosos. Se eles se relacionarem com você, é por causa que eles querem te manipular para uma coisa melhor. O diabo falava isso na minha cabeça. Todo dia ele falava assim, você não é amada. Olha seu corpo. Seu corpo não é proporcional ao padrão desse mundo. O seu jeito não vai de acordo com o padrão desse mundo. Aí quando eu entendi que eu não preciso ser o padrão desse mundo, eu me amei. Eu senti o amor de Jesus. Quando eu não acreditava em Jesus, eu estava prestes a me matar. Eu falava assim, Jesus, se o Senhor realmente existir, me ajuda. Que é agora que eu vou me matar. Agora que eu vou tirar minha vida, que eu não aguento mais. Jesus falou assim, tá bom, já que você me permitiu, ele chegou em mim e me abraçou. Eu senti como se alguém estivesse lá me abraçando. Ele falava pra mim, volta pra casa. Aí eu mandei mensagem pro meu pai, né? Pai, quero voltar pro Brasil. Meu pai falou assim, você tá bem? Eu não falava com ele mais de um mês. Mais de um mês eu falava com ele do nada. Eu falava, pai, quero voltar pro Brasil. Meu pai falou assim, você tá bem? Você tem certeza? Eu falei, tem. Todo dia ele me mandava mensagem. Você tem certeza? Eu falei, tenho, pai, tenho certeza. Ele, aconteceu alguma coisa? Eu, não. Eu quase me matando, né? Eu falei, que nada, só tô com saudade do Brasil. E eu lembro que minha mãe, ela ia me colocar no internato. Ela falou assim, você não vai voltar pro Brasil. Naquele dia, eu sabia que era o diabo falando pra mim, você não vai voltar pra Jesus. Eu falei, minha mãe, eu vou. Peguei meu tablet, entrei no quarto, me tranquei. Na hora que eu entrei no meu Instagram, eu vi a mensagem do meu pai. Comprei sua passagem, quinta-feira você tá vindo. Aí eu cheguei minha mãe, tchau, eu tô voltando pro Brasil. Não vou ficar aqui não. Não vou ficar aqui nessa dor. Não vou ficar sofrendo. Eu falei na cara de Satanás. Eu não sou obrigada a ficar sendo humilhada por você. Todo dia o diabo quer me colocar para baixo. Todo dia. Quando eu estava voltando para Deus, eu acabei pecando de novo, né? Que eu gravei. E eu já estava noiva, né? Mas eu ia casar no que vem. Mas eu acabei antecipando as coisas. E pra mim, quando eu estava voltando para Deus, o diabo ficava falando assim, viu? Você não é forte espiritualmente. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Aí aconteceu, eu ficar grávida. Aí eu falei assim. Aí meu pai falou, você vai casar com ele. Eu falei, tá bom. Porque eu já ia casar, mas não vai estar ótimo. Vamos casar. Chegou julho, a gente casou no papel. Aí eu falei assim, agora eu quero ver o diabo jogar alguma coisa na minha cara. Não tem como. Porque eu não estou vivendo mais no pecado, não tem como fazer. A gente precisa permitir que Deus seja o nosso foco. Por mais que a gente erre, por mais que o diabo jogue
aquela amargura, a coisa que mais te dói na sua cara. Ele vive no passado. Deus sabe o que é o melhor para você agora. Ele sabe o melhor para você agora. Todos nós temos um espinho na carne, não é? Aquela coisa que não permite que a gente se vanglore ali, porque se a gente se vangloriar, Deus vai lembrar a gente assim, lembra disso aqui? Como é que você quer ser melhor que os outros? Como é que você quer ser melhor do que os outros quando você está sofrendo isso? Errar todo mundo erra, né? Pecar todo mundo peca. Mas não viva uma vida perfeita quando não é para você. Não seja aquelas 99 nem a única ovelha, né? Seja diferente. Não seja aquelas 99 que se vangloria e tá tudo perfeito. Meus fariseus. Jesus come com esses pecadores. Nossa. Vamos lá, né? Vamos sacar tudo. O que mais tem nesse mundo é fariseu. Vai tacar um negócio na sua cara, assim. Mas você é pecador. Tá bom. De verdade, eu prefiro ser a ovelha perdida do que a 99. Porque a ovelha perdida, Deus faz questão de falar assim, filha, volta. Como eu falei, né? O coração arrependido alegra mais a Deus do que aquele que se faz perfeito aos olhos do Pai. Às vezes a gente precisa se humilhar verdadeiramente para poder entender o que é o amor, né? Santo Deus. Permita que Jesus seja o seu pastor. Que Jesus possa correr atrás de você. Ir atrás de você. Porque o diabo, ele está ali na porta esperando você sair só para falar alguma coisinha. Até aqui também, né? Ele está aqui esperando você dar uma brecha para ele poder te roubar uma foto. Não deixe que o diabo seja o seu pastor. Você pode ter certeza que se você se perder, o diabo vai ficar com os 99 e vai deixar você lá perdido. Jesus já é o contrário. Se arrependa de coração. Volte para Jesus. Reconheça que Ele é seu Senhor, Salvador. Que Ele é seu Pai, seu amigo. Você pode ter certeza que, por mais que a chuva venha, te molhe, ela não vai se abalar. Ela não vai levar você no chão. Porque quando Jesus é nosso pastor, a nossa rocha, não tem nada, nem ninguém que possa tirar a gente espírito. A gente tem. Bíblia fala, né? Acho que é Romanos 8. Amém. Não, é 8. Romanos 8, 17. Mas em todas essas coisas, eu vou ler, tá, gente? Pra começar assim. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada
nem no diabo, nem no passado, nem no futuro que há de vir, nem no presente, nem anjos, nem demônios, nem família, pode tirar o amor de Deus. Pode te tirar de Deus que está em Cristo Jesus. Cristo Jesus foi pregado numa cruz. Então, se você sair da presença de Deus, foi porque você escolheu. Não foi por causa do passado. Não foi por causa de irmão, por causa de filho, por causa de tio, por causa de tia, por causa de namorado. Não, foi por causa de você. Bom, a lição de hoje é que não permite que o mundo tire o foco de você de Deus, para você não se perder. Porque quando você se perde, você perde um grande relacionamento com Deus. Às vezes aquelas bênçãos que iam vir, Deus não tem, porque você escolheu o caminho errado. Então, permita que Jesus seja o seu único foco. Não é para o lado, para o outro, para trás, olha para frente. Olha para cima, né? Porque às vezes na frente a gente até tropeça. Então, olha para cima. Deixa que Deus seja a sua âncora. A lâmpada para os seus pés. Deixa que Deus guie os seus caminhos. Se você se perder, lembre-se de que Jesus é o único que pode te salvar. Mas ninguém pode te tirar do pecado. Ninguém pode tirar você daquele vício, daquela tristeza, daquela dor, daquela perda. Ninguém, a não ser Deus.